E se você visse alguém correndo pelo deserto, sangrando, com homens armados atrás, você viraria as costas ou daria a mão? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Nome do Narrador, tenho idade, anos e sou profissão. E hoje eu vou contar para você uma história que mexe com o peito, do tipo que a gente não esquece. Antes de começar, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O sol queimava o deserto, até mesmo as sombras implorarem por misericórdia. Ela corria descalça, a respiração rasgando o peito como fogo. Poeira grudava no rosto e sangue escorria pelas panturrilhas, onde os cactos rasgaram a pele. Atrás dela, o som de cascos ecoava cada vez mais alto, cada vez mais perto. Um tiro cortou o silêncio. Um grito seco escapou da garganta dela. Ela não olhou para trás. Não podia. Seu nome era Isabelle Alvarez, e nos últimos 2 dias ela vinha fugindo de homens que usavam distintivos, mas não tinham alma. O mundo girou quando ela tropeçou num galho seco. Os joelhos bateram na terra. A palma da mão rasgou no cascalho. Cada respiração tinha gosto de metal. Cada passo parecia emprestado da morte. O horizonte nadava em ondas de calor até que ela viu uma fazenda, cercas de madeira, uma mesa meio quebrada ao lado de um celeiro velho. Nenhuma pessoa, nenhum soldado, só silêncio e o zumbido das moscas. Ela se arrastou para frente, uma mão trêmula depois da outra, rastejando pela poeira. A visão embaçou, os lábios racharam. Ela conseguia ouvir o estômago chorando mais alto que a própria voz. Quando finalmente alcançou a sombra daquela mesa quebrada, o corpo dela desistiu. Ela tentou levantar de novo, mas a força a atraiu. Os dedos encontraram a borda lascada da madeira e seguraram como se fosse a última coisa sólida na vida dela. Por um momento, ela pensou que talvez morrer ali seria mais silencioso do que continuar correndo. Foi então que ela ouviu as botas. Passos lentos, medidos. Não estavam correndo, não estavam gritando, só se aproximando. Os olhos dela se ergueram e viram um homem parado a alguns metros de distância, ombros largos, pele queimada de sol, um rosto esculpido por anos e silêncio. Na mão dele, um machado ainda molhado de trabalho. Ele não parecia um soldado, mas parecia perigoso de outro jeito, o tipo de homem que já tinha enterrado mais de um segredo por ali. Ele deu um passo à frente. Ela tentou rastejar para trás, mas o corpo se recusou a se mover. O pulso trovejava nos ouvidos dela, quando ele se ajoelhou e estendeu a mão em direção ao ombro dela. O medo se soltou do peito dela. A voz saiu rachada, meio sussurro, meio súplica. Seja gentil, está rápido demais. As palavras ficaram suspensas no calor, tremendo no ar entre os dois. O homem congelou, a mão ainda suspensa acima dela. Os olhos dele procuraram o rosto dela, como se tentasse entender que tipo de ferida podia fazer uma pessoa ter medo até da bondade. O vento carregava o cheiro de suor, poeira e algo levemente humano. Pena, talvez, ou talvez arrependimento. Ele baixou a mão e falou devagar, as palavras pesadas com um sotaque enrijecido pela solidão. Você está machucada. Não era uma pergunta. Ela se encolheu mesmo assim, como se cada palavra fosse um toque. Ele se levantou de novo, caminhou até o celeiro, voltou com um cantil e colocou no chão ao lado dela. Então se virou e foi embora. Sem perguntas, sem ameaças, só distância. Isabelle ficou olhando para a água até o reflexo dela se embaçar. Será que ela podia confiar num estranho que não perguntava de onde ela vinha? Que não exigia nada em troca? O deserto nunca tinha dado nada a ela sem tirar 2 vezes mais de volta. Os dedos dela tremeram quando alcançaram o cantil. O metal estava quente do sol, mas parecia misericórdia.
De algum lugar atrás do celeiro, ela ouviu o relincho fraco de um cavalo e o rangido de um portão de madeira. O homem ainda estava lá, talvez olhando para ela, talvez guardando ela. Ela não sabia qual das duas coisas a assustava mais. A voz dela rachou de novo, mais suave agora, engolida pelo vento. Quem é você? E por que não foi embora quando me viu? Quando Isabelle abriu os olhos de novo, o sol tinha ficado suave. O celeiro cheirava a feno e madeira velha. Pela primeira vez em dias, ninguém estava correndo atrás dela, mas a paz parecia outro tipo de armadilha. Ela se sentou rápido, o corpo gritando de cada músculo. O cantil ainda estava ao lado dela, meio vazio. Ele não tinha pegado de volta. Ela olhou em volta e viu ele perto da cerca, consertando uma corda. Cada movimento que ele fazia era lento, firme, como um homem que tinha parado de ter pressa há muito tempo. Ele percebeu que ela estava olhando e deu um aceno pequeno. Nada mais. Sem sorriso, sem ameaça. Só aquele tipo de respeito silencioso que confundia ela mais do que o medo jamais fez. O estômago dela roncou tão alto que fez o cavalo bufar. Ela não sabia se ria ou se chorava. Ela escolheu nenhum dos dois. Ele voltou para o celeiro e entregou a ela um pedaço de pão e uma caneca de lata. "Come", disse ele, a voz áspera como cascalho. Ela hesitou, os dedos tremendo antes de aceitar. O pão tinha gosto seco, mas real, como algo feito para gente viva. Depois de algumas mordidas, ela sussurrou sem olhar para cima. "Você podia ter me entregado." Ele limpou as mãos na camisa e disse: "Eu podia, mas não fiz." Ela franziu a testa. "Por quê?" Ele olhou para ela por um longo tempo antes de responder. "Porque você não pediu ajuda. Você só precisava de um lugar para parar de correr." As palavras ficaram pesadas entre os dois. Ninguém falou por um tempo. Lá fora, o vento empurrava poeira contra as paredes como chuva feita de areia. Ela finalmente se levantou, ainda trêmula. Os olhos dela correram para a porta aberta, para o vasto deserto esperando lá fora. Liberdade ou medo? Mesma coisa, na verdade. Ela deu 2 passos em direção à porta, então congelou. O olhar dela pousou num rifle pendurado na parede. Velho, mas limpo. Talvez carregado. O pulso dela acelerou. Essa bondade era real? Ou era outro tipo de armadilha vestida de boas maneiras? Ele percebeu o olhar dela. "Você pode pegar se quiser", disse ele calmamente. "Atira em mim se isso te fizer dormir melhor." Ela piscou, sem saber se ele estava falando sério. Ninguém nunca tinha dado esse tipo de escolha para ela antes. A garganta dela apertou e ela se virou. "Eu não quero atirar em ninguém", murmurou ela. Ele deu de ombros. "Então não atira." Naquela noite, Isabelle ficou acordada no feno. Pelas rachaduras na parede, ela conseguia ver a lua, prateada e distante, como algo vigiando os dois. Toda vez que o vento sacudia a porta, ela pulava, esperando por passos, por vozes, pelo passado, vindo encontrá-la de novo. Mas tudo que ela ouvia era o ritmo lento e constante de um homem respirando na varanda lá fora. Ele ficou lá a noite toda, só sentado, só ouvindo o deserto respirar. Pela manhã, a pergunta queimava no peito dela, mais forte que a fome. Quem era esse homem que podia ser tão calmo, com uma estranha dormindo no celeiro dele? E o que ele estava realmente escondendo atrás daqueles olhos silenciosos? A manhã chegou devagar e quieta. O deserto se esticava largo e dourado. O tipo de manhã que parecia pacífica de longe, mas queimava como verdade quando você ficava de pé nela. Henry despejou café numa caneca de lata e colocou ao lado da porta do celeiro. Isabelle já estava acordada, sentada perto da parede, olhos vermelhos de mais uma noite sem dormir. Ele disse apenas uma palavra: "Café." Ela olhou para o vapor subindo e sussurrou: "Obrigada." A voz dela ainda carregava aquele som de alguém que tinha aprendido a sussurrar, mesmo quando ninguém estava ouvindo. Quando ela saiu, a luz do sol bateu no rosto dela, e por um segundo, ela esqueceu que devia estar com medo. Um sorriso pequeno quase apareceu.
Mas então ela viu eles. 3 homens a cavalo parados perto da cerca, olhando. Não eram soldados dessa vez, só gente da cidade, mas do tipo que ama problema mais do que paz. Um deles cuspiu na poeira e disse alto o suficiente para todo mundo ouvir: "Parece que o fazendeiro velho gosta da companhia jovem e estrangeira." A mandíbula de Henry ficou tensa. Ele não respondeu. Só ficou olhando até eles virarem os cavalos e irem embora. Mas o olhar que eles deixaram para trás pesava mais que poeira. Dentro, Isabelle apertou as mãos. "Eles me odeiam." Henry tomou um gole lento de café. "Eles odeiam o que não entendem." Ela soltou uma risada cansada. "Então devem odiar muita coisa." Ele quase sorriu com isso. Ao meio-dia, o xerife Duane apareceu. Botas limpas, chapéu branco demais para trabalho honesto. Ele se apoiou no batente da porta e disse: "Ouvi dizer que você tem uma convidada, Henry. Uma bonita, ainda por cima." Henry não respondeu. Os olhos do xerife deslizaram em direção a Isabelle. "Você sabe que a lei diz que ela não pode estar aqui." Henry olhou direto para ele. "Eu sei que a lei também diz que a casa de um homem é dele." A tensão engrossou como calor de verão. Finalmente, o xerife sorriu de canto. "Você sempre gostou de testar limites. Não deixa essa aqui te arruinar." Então ele tocou no chapéu e saiu. O silêncio que ficou parecia mais alto que tiro. Naquela tarde, Isabelle sentou nos degraus da varanda, observando o horizonte engolir o sol. Ela falou sem se virar: "Eles não vão parar, vão?" Henry respondeu suavemente: "Não, mas você também não." Os lábios dela se curvaram no menor dos sorrisos. Pela primeira vez ela acreditou. Em algum lugar, naquele momento silencioso, algo mudou entre eles. Não era amor ainda, mas era o começo de algo que talvez sobrevivesse ao deserto. Então, antes de ir mais longe, respire fundo. Sirva-se de uma xícara de chá, ou talvez um pouquinho de uísque, se esse for mais o seu estilo. Me conta, que horas são aí onde você está? E de onde nesse mundo largo você está ouvindo? E se você ainda está aqui comigo, não esquece de se inscrever para não perder como essa história se desenrola. Porque o que acontece a seguir vai testar tanto o coração deles, quanto a misericórdia da cidade inteira. A noite caiu rápido naquele dia, pesada e seca. O ar cheirava a chuva que nunca veio. Henry estava sentado perto do fogo, afiando uma faca, aquele tipo de hábito velho que os homens mantêm quando sabem que o problema está chegando. Isabelle estava dentro do celeiro tentando costurar uma manga rasgada à luz do lampião. A chama tremia toda vez que o vento empurrava pelas rachaduras. Em algum lugar lá fora, no escuro, um cavalo relinchou, depois outro. Então, botas no cascalho. A cabeça de Henry se ergueu. Ele não se moveu, só escutou. Contando os passos, 3 homens, talvez 4. Leves demais para serem fazendeiros, confiantes demais para serem viajantes. A porta rangeu e uma voz arrastada atravessou o escuro. "Olha só o que o velho está escondendo." Era um dos homens da cerca, bêbado de uísque e ódio. Os outros riram atrás dele. Henry se levantou, a faca ainda na mão. "Eu te disse para ficar longe da minha terra." Eles se aproximaram, as botas estalando na terra seca. "Você não é dono da garota, Henry. Ela vale muito para os caras certos." Antes que Henry pudesse responder, Isabelle saiu do celeiro, segurando o rifle velho. A mão dela tremia, mas os olhos não. "Ela não está à venda," disse ela baixinho. O homem da frente sorriu. "Queridinha, você nem pertence aqui." Ele estendeu a mão e agarrou o braço dela. No segundo seguinte, a coronha do rifle acertou o rosto dele. Sangue escorreu. Ele cambaleou para trás, xingando, e os outros avançaram. Henry atacou primeiro, acertando um no queixo. A dor atravessou o ombro dele, mas ele continuou, punhos e fúria. Isabelle gritou, disparou um tiro de aviso para o ar. O som cortou a noite como trovão. Os cavalos entraram em pânico e dispararam. Os homens recuaram, murmurando ameaças, enquanto arrastavam o amigo ferido para longe.
Eles só foram embora porque o tiro chamou a atenção da cidade. O silêncio caiu de novo, quebrado só pela respiração pesada de Henry. Ele se apoiou na cerca, sangue na têmpora, poeira no cabelo. Isabelle largou o rifle e correu até ele. "Por que você lutou por mim?" sussurrou ela. Ele olhou para ela por um longo tempo antes de responder. "Porque eu cansei de ver gente boa se machucar sem razão nenhuma." O vento se levantou, carregando o cheiro de chuva e pólvora. Eles ficaram ali parados na meia-luz. Duas pessoas que não tinham mais nada a perder, além uma da outra. Em algum lugar naquele silêncio, a confiança começou a criar raízes. Mas o deserto guarda seus próprios segredos. E a noite ainda não tinha terminado com eles. Porque enquanto eles achavam que o perigo tinha passado, uma sombra mais escura ainda estava esperando além da colina. A manhã subiu devagar e dourada, depois de uma longa noite de silêncio. A tempestade tinha passado. O chão ainda carregava o cheiro de pólvora e poeira molhada. Henry estava parado na varanda, um braço enfaixado, olhando para a terra que já tinha visto coisa demais. Atrás dele, Isabelle saiu segurando 2 xícaras de café. O rosto dela estava calmo, mais suave do que jamais tinha sido. Ela entregou uma xícara para ele sem dizer nada. Eles ficaram ali por um tempo, só observando o sol subir por cima da colina. Sem soldados, sem estranhos, sem correria, só o som do vento se movendo pela grama seca. Henry falou primeiro. "Você pode ir embora hoje se quiser. A estrada está limpa agora." Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, ela olhou para o horizonte, depois para as próprias mãos marcadas por cicatrizes. "Eu passei a vida inteira correndo. De gente, de dor, de mim mesma. Talvez seja a hora de eu parar." Ele olhou para ela e sorriu. "Então fica." Não era uma ordem. Era um convite para paz, para um novo começo, para algo simples e quieto que talvez finalmente curasse o que o mundo quebrou. Semanas se passaram. Isabelle ajudou a consertar cercas, aprendeu a selar cavalos e às vezes ria sem se segurar. O povo da cidade ainda sussurrava, mas as vozes deles não importavam mais. Porque ali, na terra aberta, o julgamento não tinha onde se esconder. Numa tarde ela perguntou baixinho, "Você se arrepende de ter me ajudado?" Henry respirou fundo antes de responder. "Arrepender? Não. A gente não tem muitas chances de fazer algo certo nesse mundo. Quando uma aparece, a gente pega." Ele se virou para ela, os olhos firmes. "Você me salvou também, Isabelle. Só não sabe ainda." A última luz do dia deslizou pelos campos, pintando tudo de dourado. 2 pessoas que começaram como estranhas agora estavam lado a lado, não porque o destino exigiu, mas porque a bondade construiu algo mais forte que o medo. E talvez essa seja a lição escondida nessa pequena história silenciosa, que às vezes basta um ato de misericórdia para mudar uma vida inteira. Que o amor nem sempre ruge. Às vezes, ele simplesmente fica. Então, antes de você ir, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você desacelerou o suficiente para ver alguém que precisava de um pouco de bondade? E se aquele pequeno ato pudesse mudar tudo? Se essa história te fez sentir alguma coisa, deixa um like no vídeo e compartilha com alguém que poderia usar um pouco de esperança hoje. E se você ainda não fez, se inscreve para poder acompanhar a gente na próxima história do Coração Selvagem do Oeste. Agora, se serve de outra xícara de chá e descansa. Você merece.